Oi, gente! Oi, gente. Viemos contar uma novidade de casal, né? E estamos grávidos, estamos, né, esperando um bebezinho. E a gente esperou um tempo pra contar pra vocês essa novidade, né? Algumas pessoas já sabem, se já me seguem em outras redes sociais, mas aqui no YouTube mesmo a gente esperou, né, pra contar, porque eu queria passar aquela fase de risco, né? E aí, se acontecesse alguma coisa, não dar notícia e depois eu ia contar notícia ruim, né? Então é mais fácil contar quando já tiver tudo bem. E tá tudo bem? Graças a Deus. Nosso bebê. E agora a gente vai contar mais ou menos como a gente descobriu, como foi a reação das pessoas, porque eu não consegui gravar muito, gente, porque é minha primeira gestação. E é muita emoção, né, amor? A última coisa que a gente pensou foi gravar, assim, sabe? A gente até tentou gravar, mas era... A gente queria comemorar, aproveitar mais. Aproveitar. E quando a gente pensava em pegar o celular na mão, vinha aquela emoção e as pessoas vinham nos abraçar, então a gente não conseguiu gravar muito. E então a gente vai contar como a gente descobriu. Então, eu e o John, toda vez que atrasava a minha menstruação, a gente ia lá e comprava um teste. Corria na farmácia comprar. E dava negativo. Porque eu já tô... Isso comigo junto. Ela ia no banheiro ali, eu ia junto, entrava junto. E dava E negativo. a gente conferia junto. Eu tinha até uns videozinhos que eu gravava da reação dele, vendo negativo, ficava super chateado, né? E o que acontece? Eu já tava mais de um ano sem tomar um remédio, porque a gente decidiu juntos também, e a gente ia querer tentar ter um filho, né? Uma filha, né? Só que era aquela coisa assim, se vier, veio, se não vier, não veio. Então a gente meio desencarnou um pouco. Não é que veio? É o que acontece, quando a gente pensava se a menstruação atrasava ou algum sintoma aparecia, a gente corria pra comprar um teste e o que acontecia? Negativo. Então a gente pensou assim, vários negativos a gente tem uma caixinha cheia de negativos. Desanimou, né, um pouco também. Aí a gente desanimou, a gente pensou assim, pô, eu acho que não é pra ser, então a gente não desistiu. Sim, a gente tem que focar em outras coisas. E aí foi que a gente começou a viver a nossa vida normalmente, assim, sem ficar pensando em filho. E a gente via as pessoas na nossa volta engravidando, tendo filho, né, amor? E a inveja batia, que a gente queria. E a gente queria, só que daí, nada assim que as pessoas nos pressionassem, quando é que vai ter um filho? A gente decidiu, sabe? Sempre tinha um ou outro que brincava, quando é que vai vir, quando é que vai vir. Mas nada assim, tipo, vocês têm que ter pressão e tal. E aí a gente sempre falava isso, tudo tem um tempo certo pra acontecer. Tá, e enfim, vamos contar no dia que a gente descobriu, o grande dia. Foi dia 23 de julho, tá? Eu descobri minha gravidez e foi assim. Eu comecei a ter alguns sintomas, que é aqueles sintomas bem parecidos com a da gravidez. Eu vou fazer um vídeo só sobre os sintomas do primeiro trimestre, tá? De gravidez. Daí eu vou fazer um vídeo separado pra isso. Mas eu vou contar brevemente, assim. Eu vou contar brevemente, mais ou menos, o que aconteceu. Eu comecei a ter alguns sintomas típicos, né? Tipo, é bem parecido com os sintomas de TPM, porém, era um pouco diferente, assim. Eu sentia cólica, eu relatava pro John, eu tô com cólica, então ele falava, vai descer a tua menstruação. Porque tava bem na época, assim, de descer. Sim, tava bem na época. Então a gente não tava também encarnado com... E a gente não deu bola, como deu várias vezes negativo. Exatamente. Uma coisa normal, praticamente, vamos dizer assim. Aí eu senti uma cólica diferente e eu falei pra ele, essa cólica é diferente, porque foi uma cólica muito forte. Eu não sentia cólica forte. E nisso eu tava lavando louça, né? Sim. Aí, algum tempo foi passando e aí eu falava pra ele assim, meus peitos estão doendo muito. E tipo assim, quando ia descer minha menstruação, ele parava de doer. Era só antes da menstruação. E ele não parava de doer. E eu falava pro John, meus peitos estão doendo ainda. Né? E aí ele falava, amor, deve ser por causa da menstruação. E mesmo os sintomas de menstruação, a única coisa que eu notei de diferente foi o corrimento de nidação, que eu vi que era uma mancha rosa, super rosa, assim, não tinha uma cor diferente. Só que na minha cabeça eu pensei, não vou colocar expectativa porque deve ser o início da minha menstruação. E ainda relatei pro John, John, a minha menstruação tá descendo, né? E aí a gente, que bom, a menstruação tá descendo. E aí, passou aquele dia, não veio mais. E aí eu, e aí não via. Aí, já aconteceu da minha menstruação atrasada? Já. Mais 2 dias, assim, no máximo. E já era o 4º dia que a minha menstruação tava atrasada. E eu tava tendo esses sintomas muito fortes ainda. E aí, dia 23 de julho, eu falei pro John assim, a gente tava passando o dia normal. E aí, durante a tarde, eu falei pra ele assim, amor, vamos comprar um teste de gravidez? Aí ele falou assim, não, amor, a gente vai gastar dinheiro, né? Porque o que acontece, toda vez era assim. E eu era a pessoa que fala, mas amor, eu tô sentindo tal sintomas. Ele fala, mas tu sempre sente os mesmos sintomas, entende? Não é ele desacreditando, mas é que era tão frequente, assim, esse sentimento de, tipo, é só mais sintomas iguais. Então, no fim, ele acabou dizendo, não, amor, a gente vai gastar dinheiro. Eu falei, não, mas realmente, eu tô sentindo que... É diferente. Era diferente. E aí eu falei, e a gente tinha perdido nosso gato, a gente tava passando por uma fase de tristeza. E mesmo assim, aqueles sintomas ainda estavam muito presentes. E eu tava sempre triste, eu achava, deve ser por causa da TPM ou algo do tipo, mas não. Aí, de tarde, eu falei pra ele, vamos comprar um teste, e ele falou assim, tá, vamos, né? Daí tu quis comprar o teste. R$10, né? Daí ele falou, pega o mais baratinho, porque daí pelo menos vai ser R$10 que a gente vai gastar, não vai ser, né, mais caro. E aí no fim, a gente comprou o teste.
pacotinho de teste. Do mais barato ainda. A gente foi na farmácia, o teste era o mais barato. E a gente comprou. E a gente veio pra casa. E eu e o John, assim, tá. Só que, tipo, nessa daí, até então, eu tava lavando louça aqui em casa, eu fiquei nem aí, vamos dizer assim, eu não acreditei que fosse. Aí o que eu fiz? Eu fui não querendo, vamos dizer assim, comprar o teste, eu comprei daí. A gente voltou pra casa, ela foi pro banheiro fazer o teste e eu lá, vou seguir lavando minha Eu louça. nem esperei né? a primeira urina do dia. Eu tava sentindo que era uma coisa diferente. Tipo, vamos agora. E aí eu falei, vamos fazer agora, porque se for, vai ser agora. E o John, tipo, ai, amor, eu vou lavar a louça. Eu também lavando louça. E fui lavar a louça. E eu fui fazer o teste sozinha. Por isso que eu falei, não deu tempo de eu gravar, porque foi algo assim, ó, muito rápido. E eu coloquei o palitinho no xixi ali, apareceu as 2 listras super forte. Tipo assim, apareceu a primeira lista e eu já sabia que era positivo, porque toda vez que eu ia fazer o teste, demorava um tempão, assim, aí aparecia a última listra, que é a do teste mesmo. Só que essa começou a aparecer assim que o teste estava sendo válido, apareceu a primeira lista, e depois a lista do teste. E tava super grávida, né? Super. Super. Só que, tipo, ela fez um griteiro no banheiro, sabe? E eu lavando minha louça ali. Na hora que ela fez o griteiro, eu pensei, porque às vezes ela, vamos dizer assim, ela chora quando dá certas coisas, mas chora também quando não dá certas coisas. Então, tipo, eu pensei, não deu certo de novo, vou continuar lavando minha louça. Mas ela gritou, que eu me assustei e, tipo, eu fui correndo, sabe, no banheiro. E aí ela tava rindo e chorando ao mesmo tempo. Então... porque eu sempre fui muito de trollar, assim, o John. Ai, morreu positivo. E aí o John ia correndo e via que era negativo. Só que, tipo, eu vi que ela tava rindo e chorando, então eu vi que era uma situação de desespero, entendeu? Sabe quando tu não sabe se tu chora ou se tu ri? Então, tipo, ela tava chorando e rindo, mas eu pensei, putz, o que aconteceu? Aí entrei assim no banheiro, assim, ela me mostrou o teste, assim, e aí eu olhei, os 2 bem destacados, bem assim. forte, não tinha aquela listrinha bem fraquinha que geralmente quando tá no início aparece. Tava bem forte, e aí eu disse pro John, é positivo? É positivo, eu tô grávida. E era um misto de emoções, tipo, isso é real, eu tô grávida. Só que, tipo, ela pensando nisso e eu pensando assim, eu vou ter que comprar um outro teste. E aí, na hora a gente já pensou em ir pegar um outro teste pra confirmar. Mas é tipo, a probabilidade de dar um falso negativo, positivo, né? Tipo, muito mínimo, raro, né? Mínimo, entendeu? Aí eu falei pra ele, não, vai comprar outro teste, né? Só que nessa a gente já tava na situação de mostrar pra minha sogra. Porque ela mora do lado da minha casa. E não só pelo fato de morar, mas tipo, ela queria sempre muito quis um neto, entende? É o primeiro neto dela, primeiro... sabe? E aí ela sempre pedia, tipo assim, ela pedia, mas não cobrando ou pressionando, mas ela pedia, né? Ela sempre falava, ai, meu netinho, quando ela sempre fala assim, quero netinho, porque ela via também todo mundo, tipo assim, sendo vó e ela ainda não sendo vó. E aí, eu sou jovem ainda, eu vou fazer 23 anos e o John já tem 24. Então eu pensava assim, não, a gente é muito novo ainda. Mas ela pedia, né, amor? Ela queria, sabe? E aí... Só que, claro, a gente não fez porque ela queria, a gente fez porque a gente também queria. Sempre foi assim, a gente sempre conversou, a gente quer, quando vier. Sim, quando vier. Porque tem gente que tenta e não vem. Mas e aí lá daqui a 3, 4, 5 anos vem. E a gente, tipo, tentou praticamente o quê? 1 ano e meio? Quase 1 ano e meio, vamos dizer assim, e veio, entendeu? E veio. E tem pessoas que, tem a pausa do anticoncepcional e engravida, tipo assim. Tipo, é questão de pessoa pra pessoa, é bem relativo. E eu fui na médica e ela me passou as vitaminas pra tomar quando eu queria engravidar, e eu não tomei. Eu falei, não, se Deus quiser mandar, ele vai mandar do jeito que tá. Eu não vou tomar vitamina. E mandou. Eu não vou, assim, ficar tomando chá ou coisa. Eu simplesmente falei assim, quando é pra ser, vai ser. Aí no fim, o John foi comprar o teste de gravidez. Ele foi correndo de moto sozinho, né? Pra poder mostrar pra minha sogra que realmente era verdade. Sim. Aí a gente comprou, e aí, quando a gente fez, eu tive que fazer xixi de novo, porque tinha jogado fora o xixi. Aí eu fiz xixi de novo, botei o palitinho, as 2 listras, super destacadas, né? Eu vou tentar deixar rápido. uns videozinhos durante, né, esse vídeo. Enquanto tá rolando esse vídeo, eu vou tentar deixar uns videozinhos do John fazendo o teste, porque eu falei assim, não é justo, né? Ele não viu eu fazendo o teste porque ele tava lavando louça. Então, dessa vez, eu vou deixar ele colocar, pra ele ter aquela sensação de ver o positivo aparecendo. Aí, vou deixar o videozinho rolando aqui. Logo depois, né, que ele viu, confirmou que eu tava grávida mesmo, o que ele falou? Vamos falar pra sogra, pra minha mãe, e vamos falar pros pais dele, porque são as pessoas que a gente se considera mais importantes no momento da nossa vida, e a minha irmã também. E aí foi o que a gente fez. Aí, como a gente anunciou a gravidez, toma isso, a gente decidiu assim, eu queria fazer algo especial, eu queria fazer uma caixinha, bonitinho, mas no momento não tinha nada assim, pronto, porque ninguém espera estar grávida, tipo assim, eu não tinha nada, uma caixinha já preparada pra anunciar a gravidez. Então, eu tinha algumas roupinhas, né, em casa, e aí eu anunciei a gravidez usando essa roupinha aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, ela é de pintinho, amarelinho, bem neutra. E aí o John foi lá chamar minha mãe, enquanto eu fui procurar essa roupinha, né, eu queria fazer surpresa pro John, mas não deu, porque a minha surpresa foi, um griteiro, né, eu tô grávida, John, corre aqui. Essa foi a minha surpresa pro John, tá? Ele já ficou surpreso, né, John? Na hora que ele viu os 2 palitinhos, ele já ficou bastante surpreso. Aí, eu fui procurar essa roupinha e eu fiquei escondendo ela atrás com os 2 palitinhos de teste, né? Porque a gente fez 2 testes.
E aí, o John foi lá, e a gente gosta muito de trollar minha mãe. Sempre Sempre. trolei. E a gente fazia teste, dava negativo, a gente fazia um risquinho de caneta. E levava pra ela. E aí, dessa vez, John, pra ele não dizer, a menina quer falar contigo, ele falou assim, inventou que a gente tinha brigado e eu tava chorando, pra ela poder vir naquele exato momento. E aí, ela veio. Só que nisso, eu tava aqui na frente, e eu peguei e mostrei a roupinha assim, E o testezinho, e o né? testezinho, e falei, eu tô grávida. E ela, o quê? Tipo assim, se estiver trolando. E eu mostrei os testezinhos, mãe, eu tô grávida. E aí ela começou a chorar, se abraçou em mim, se abraçou nos meus, assim... Se ajoelhou se e se abraçou ajoelhou, nas pernas dela. E aí ficou beijando minha barriga e falava, não acredito que eu vou ser vó, e começou a chorar. E aí isso foi um misto de emoção, não dá tempo de gravar, gente. É uma coisa muito rápido. Maravilhoso. Eu queria sentir aquele momento, eu não queria, tipo assim, ai, para tudo que eu vou pegar o celular pra gravar. Porque é muita emoção. Ela abraçou o John e chorou com o John. Então não dava tempo de ficar com o celular na mão, entende? Até que a gente queria, mas não dá tempo. E aí, agora a gente vai falar a reação dos pais do John. Ah, tá. Eu lembrei agora também um detalhe. Eu mostrei pra minha irmã e falei assim, tu vai ser tia. E ela, o quê? Tu vai ser tia? Eu falei, não, tu vai ser tia. Aí ela ficou feliz também, me abraçou, chorou. E também tudo mostrando com essa roupinha, tá? Aí quando a gente foi fazer a revelação pros meus sogros, eles moram em outra cidade, então a gente ia ter que se deslocar. E aí foi o momento que eu consegui pensar em fazer uma caixinha de surpresa. Que eu coloquei esta roupinha, um sapatinho amarelo que eu tenho, que não tá aqui no momento, mas tá guardadinho, os 2 sapatinhos amarelos, e os testes de gravidez. Daí eu fiz uma dobrinha assim, que ficasse bem destacado a roupinha do neném, com os testezinhos em cima e os 2 sapatinhos. E aí a gente foi na casa dos meus sogros também, e a gente é muito de trollar as pessoas, né? E a gente chegou lá, a gente inventou uma história que a gente ia casar, alguma coisa assim. E precisava da assinatura deles, pra isso, pra aquilo, coisa que não precisa realmente, ele sabe disso que não precisa. Sim, mas a gente tinha que achar um meio deles sentarem no sofá, apenas os 2, pra ouvir o que a gente ia pra falar, porque geralmente, chama teu pai, aí o meu sogro demorava pra vir, chama tua mãe, aí daqui a pouquinho ela ia lá fazer outra coisa. E aí os 2 nunca estavam juntos, assim, quando a gente queria falar. Então a gente falou assim, a gente precisa falar com vocês urgente, que a gente precisa da assinatura de vocês pra casar. Daí eles sentaram no sofá. Só que, tipo, tava dentro da caixinha, entendeu? Então eles tinham que tirar a caixinha, olhar. Aí foi o momento que a gente conseguiu fazer com a caixinha a revelação mesmo. Eu e o John, a gente não conseguiu se programar pra gravar. Também a gente ia tentar gravar a reação dos meus sogros, mas não deu, porque... Foi uma coisa, vamos dizer assim, mais pessoal, entendeu? A gente não queria, assim, expor isso, e a gente queria mais uma coisa pessoal. A gente queria sentir, entendeu? Não só fazer um vídeo por fazer um vídeo, entende? Sim. A gente queria sentir aquela sensação, aquele momento, e não ficar com uma câmera, assim, na volta, não que seja chato, mas que a gente queria fazer uma coisa só nossa, entendeu? Isso. Aí a gente não gravou. A gente... colocou a caixinha no colo deles, assim, e falou, abre aí, tipo assim. Só que na hora eles olharam assim e já sentiram, alguma coisa tem. E aí... Porque não é normal a gente fazer isso com eles, entendeu? Sim. É normal a gente trollar eles, assim, brincar, mas não fazer esse tipo de coisa, entende? E aí a minha sogra abriu a caixinha, viu o teste, já se abraçou em mim, e os olhos encheram de lágrimas. E já, tipo assim, foi uma emoção também. E meu pai ficou tipo... Porque é o primeiro neto, o John também é filho único, né, pra contextualizar aqui pra vocês, contextualizar, né. Ele é filho único, então é o primeiro neto, então foi assim, um choque pra minha sogra, e tipo assim, ela já... Ela queria, ela já veio me não que meu pai abraçar. não quisesse também, mas é tipo... Ele ficou em choque, assim. Ele queria, mas ele não esperava que viesse, entendeu, agora. Sim. Mas a minha mãe, ela queria e, tipo, ela já queria pra agora, entendeu? Isso, e aí quando viu, ela já teve a emoção de se abraçar em mim, e chorar, e abraçar o John. E o meu sogro, ele ficou feliz, mas ele ficou tipo, muito emocionado, mas ele ficou assim, ó. E eu fiquei, tipo, é verdade, ele ficou, tipo, não tô conseguindo nem processar. A ficha caiu depois, entende? Até então não caiu tanto. Acho que só vai cair a ficha dele, assim, quando ele agarrar, assim, entendeu? Exatamente. Mas a ficha dele tá caindo aos poucos, assim. Ele já tá fazendo planos e, um monte de coisa daí. E aí, gente, então, pra falar, assim, mais ou menos, eu não queria contar muito pras pessoas, porque eu queria esperar a primeira consulta do pré-natal. E só que assim, como eu contei pra algumas pessoas, eu esqueci de avisar as pessoas pra elas não contarem pra outras. Então, eu fiquei com muito medo dessa notícia se espalhar pela boca de outras pessoas. Então, a gente, no outro dia, a gente decidiu fazer uma coisa diferente. A gente comprou o teste da Clearblue com as semanas, até porque tá sem o digital, porque ele já sai, né? Ele ficou uma semana e sai o digital, mas consegui tirar algumas fotinhos, semanas, e aí deu 3 mais. Eu vou deixar algumas fotos rolando pra vocês verem. Foto minha do John também, quando a gente descobriu. A gente tirou bastante foto, porque a gente queria anunciar. Mas antes de anunciar, a gente foi com um teste na casa de algumas pessoas específicas, né, da minha família, da família do John, pra contar sobre a gravidez nós mesmos, boca a boca, né? Não aquela coisa que outra pessoa fosse sabendo. E aí foi o que a gente fez. No outro dia a gente levou o testezinho e anunciou a gravidez pra algumas pessoas pessoalmente. E aí no final do dia a gente postou uma foto anunciando a gravidez pra todos, né, nas redes sociais, e aí todos, né, teriam ciência da gravidez. Vou contar algumas coisas que aconteceram nesse meio tempo. Eu fiquei com bastante medo de perder, eu tive um sangramento, a gente foi no médico, a médica nos acalmou bastante, mas como é a minha primeira gestação, tudo era um medo que eu tinha. Sempre tive bastante medo no início. E era muita burocracia também pra fazer os exames, então assim, gente, eu me afastei bastante do YouTube por conta disso, porque eu tava numa fase muito frágil, né? Eu não sei se tem vídeo meus aqui, mas eu tava numa fase muito frágil, mesmo assim, emocionalmente, né, amor? E também não parei minha faculdade. Pelo contrário, ainda peguei bastante disciplina de segunda a sexta. Eu tenho aula.
E fora a casa, fora o meu emprego, que eu não parei, né? Logo que eu descobri, eu não tive nenhum afastamento, nada, tive que seguir normal. E sobre os sintomas eu vou falar no próximo vídeo, que daí eu vou fazer um vídeo só pra isso. Não quer falar alguma coisa, amor? Não, até então a gente acabou se afastando, não digo se afastando, a gente ficou mais na nossa, até com muitas pessoas também da nossa volta, entende? A gente ficou mais em família, assim, mais sogro, sogra, mais pai, mãe, cunhada, a gente teve mais assim, entre nós, entendeu? Porque, tipo, não, a questão do psicológico, sabe, do emocional da Mena, tipo, abalou bastante, porque mudou totalmente daí a rotina dela, a vida dela, o que ela podia, o que ela já não podia fazer, questão de Sim. zona de risco, Questão do sangramento. sangramento e tudo mais. E, tipo, muitas pessoas a gente conversava e essas pessoas Assustar. acabavam assustando ela, porque eu sempre tentei ser calmo, ficar calmo, entende? Sim, ele sempre passou segurança. Sempre tentei Sempre. passar o máximo de segurança e ajudar o máximo. Sim. Só que a gente sabe que muda totalmente a vida da pessoa, tanto minha quanto da Mena, mais dela do que a minha, né, obviamente. Sim. E, tipo, muitas pessoas acabavam assustando. Ah, porque tu teve sangramento. Aí, às vezes, a gente chegava, assim, no hospital, assim, tu não, já teve é o teu primeiro ou tu já teve um aborto? Então, tipo, nossa, então como se o aborto fosse uma coisa normal, meio comum, entendeu? Tipo, a médica até falou uma vez assim, talvez não vai conseguir ouvir o coração. Tipo, eu já tava com semanas suficiente pra ouvir o coração. E ela falou que eu não ia ouvir, então isso foi pra mim, tipo, ela não queria me dar esperanças que a minha gestação ia pra frente. Porque não tô falando mal, porque mas como era a primeira, muitas pessoas, geralmente a pessoa fala assim, geralmente quando tu vai engravidar, às vezes tu acaba tendo primeiro um aborto e depois tu tem um filho, o primeiro filho, entendeu? Só que graças a Deus no nosso caso tá sendo o nosso primeiro filho, ou filha, né? Porque tem então a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre o que é. E isso foi uma coisa que fez com que a gente se afastasse bastante de muitas pessoas. Não que as pessoas fossem ruins na nossa vida. Mas é pra preservar a minha saúde mental, a do John, e como tudo é novo pra gente, a nossa experiência, a nossa vida. Somos papais de primeira viagem. Exatamente, então a gente as pessoas vinham me assustar muito, eu chorava muito, eu falava pro John, hoje me aconteceu a situação de as pessoas falarem que se eu não tô sentindo tal sintomas é porque o bebê tá morto dentro da minha barriga. Pessoas que eu nem conheço, pessoas que não fazem mínimo da minha vida, tipo assim, ou pessoas que fazem parte da minha vida, mas que às vezes falavam, cuida tal coisa, porque senão pode abortar. Se não faz tal coisa, senão pode abortar. Então eu fui me afastando pra ter a minha saúde mental preservada, né, gente? Só que graças a Deus a gente tem uma médica, né, uma doutora, que participou da vida da Mena desde quando ela era nova. Então todas as questões, dúvidas, ela não é de pré-natal, mas todas as questões e ela dúvidas, particular, né? ela sanava essas dúvidas nossas, entende? E isso acalmou muito a Mena, ajudou demais Sim, ela, bastante. entendeu? Falando sobre médica, eu já iniciei meu pré-natal, as minhas consultas e meus exames estão em dia. Também já fiz, que eu vou contar no outro vídeo, eu já fiz também a minha primeira eco de morfológica primeiro trimestre. Foi a primeira que eu fiz, tá? Não tive outras, então é uma questão assim que eu tava ansiosa, porque eu tive que esperar chegar com 13 semanas, 12 para 13 semanas, pra fazer a minha primeira. Então eu descobri com 5 semanas mais 4 dias. E fui fazer só com 13 semanas, ou seja, todo esse tempo. Pra falar pra vocês tudo isso sobre a gravidez, eu já saí da zona de risco. Então o médico falou que tá perfeita, nosso bebê, perfeito, nosso bebê todo direitinho. Então a gente pôde vir aqui falar pra vocês, né? Fora isso, a gente não ia falar, né, amor? A gente ia esperar mais um pouco, até porque a gente tava ansioso pra ver se tava tudo bem, né? E pra não ter notícias ruins, né? Então, tipo, graças a Deus ou ela tá bem, entendeu? Perfeita. Ele tá ou ela. bem. E isso acalma muita gente. Sim. Mais amena, né? Porque graças a Deus ela tá bem, ficava bem atucanada. E isso ajudava não, isso atrapalhava muito a questão da rotina dela, da faculdade, do trabalho, todos os estudos em casa, a questão da limpeza da casa, tudo atrapalhava ela porque isso mexia muito com ela, entendeu? Mexia Exatamente. muito. Até os vídeos de faxina que eu gravava aqui pro canal vai voltar. Mas, gente, era tudo aos poucos, tá? Porque eu tinha que ficar de repouso por causa do sangramento. Zona de risco. Zona de risco, não podia pegar peso. Aí, tem muitas pessoas, muitas mulheres que falam assim, não, mas eu quando eu tive. quando eu tive grávida, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Então, tipo, graças a Deus, não aconteceu nada, entendeu? Com o teu bebê. Ele só tem uma moto com um escapamento barulhento só, mas não aconteceu nada, entendeu? Mas pra que a gente vai, entendeu? Arriscar, né? Pra que a gente vai arriscar? Exatamente. Então, tipo, eu muitas das vezes falava assim, amor, não faz nada de pesado. Não eu faz limpo, esforço. entendeu? Eu limpo a casa, eu faço tudo que for tiver que fazer, eu faço, entendeu? Aí falava, mas gravidez não é doença, tu não precisa. Claro, eu continuei seguindo a minha vida, eu tive que ir pra faculdade, eu tive que trabalhar, eu tive que continuar minha vida normal. A única coisa que eu evitei no início foi o esforço físico mesmo. Quando eu ia fazer faxina na casa, eu fazia faxina mesmo, de arrastar móvel, de levantar colchão, de arrastar sofá, de subir nos negócios pra limpar, de não sei o que. Coisa que não pode agora. Exatamente, né? Carregando balde pesado com água. E aí são coisas assim que, é pequeno, mas é um esforço e teu corpo pede repouso. Tem um risco. Então, pra que arriscar? Exatamente. Então, por isso, graças a Deus, até então, o bebê tá super tranquilo, graças a Deus, tá tudo bem bom. Exatamente. E a gente vai continuar gravando agora nossas rotinas de exames. Vamos voltar também vamos fazer vídeos de compras do mês, vamos colocar, por exemplo, a questão de fraldas, tudo que a gente tiver que comprar ou ganhar, a gente vai fazer também. Vídeo do chá que a gente for fazer, vídeo anunciando pra vocês o sexo do bebê, vídeo de rotina, vídeo de todos os tipos de vídeo de compra do mês, tudo vai continuar normal, a diferença é que alguns vídeos serão a mais, que é em relacionado à gravidez, e outros vídeos vai ser relacionado ao nosso dia a dia mesmo, como a gente já fazia antes, limpeza de casa, compras no mês, saindo em tal lugar, vai continuar normal.
Como eu falei pra vocês, a gente só teve que dar uma pausa mesmo na nossa vida em relação a se expor nas redes sociais por conta da gravidez. E agora a gente tá seguindo devagarinho. E a gente pede pra vocês a compreensão também. Quando não tiver vídeo aqui no canal, é por causa desse motivo. A gente tá esperando um bebezinho agora. É muita informação, é muita coisa pra fazer ainda. Mas o que a gente conseguir gravar, a gente vai trazer aqui pra vocês conteúdo. E é isso o vídeo de hoje. Exatamente. Então se inscrevam, não se esqueçam de dar o seu joinha, Comentar aqui os vídeos que vocês querem. ativar o sininho para receber Exatamente. todos os vídeos, notificações de todos os vídeos. Comentem também bastante. Vou falar sobre os sintomas do primeiro trimestre. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, que é os sintomas já tudo certinho, como é que tá o bebê. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta o que vocês querem ver por aqui. Espero, né, ouvir bastante comentários positivos, né? E é isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até o final. Agora a gente tá entrando numa nova fase, né? Um novo ciclo na nossa vida. É um ciclo que é tudo novo, né? A gente é pai de primeira viagem. Mas é uma aventura e é isso, gente. A gente vai relatando tudo pra vocês o que a gente conseguir. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!